Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, graças a Deus. Aleluia. Bom estar aqui. Oh, amém. É uma bênção, um aniversário, né? Um tempo de festa. E deixa eu ver o horário aqui. Tem um pessoal, inclusive, que veio de ônibus, estava falando dos pastores. Tem uma turma que veio de ônibus. Cadê o povo que veio do busão aí? Tem hora para voltar, porque tem que pegar o carro lá no estacionamento. Mas vir de ônibus é bênção. Eu queria ter vindo de ônibus. Eu vi lá no WhatsApp que teve bolo. Andar de ônibus é uma bênção. É uma festa. É uma festa tão boa quanto a própria festa para onde nós estamos vindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria, amados, repartir algo da parte do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez? Abra comigo o livro de Esther, capítulo de número 4. Livro de Esther. Eu tenho algo da parte do Senhor para falar e eu não conversei com o pastor Marcos e ele falou algo aqui que Deus também me deu. Livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16, está escrito: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém, vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai,
Ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se morrer, morrerei. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continue falando conosco. Em o nome santo de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Esses dias estava vendo algo a respeito do pastor Martin Luther King. Pastor Martin Luther King, um americano, pastor batista, ganhou o prêmio Nobel da Paz em 64. Ele lutou nos Estados Unidos contra a segregação racial, lutou pelos direitos de minorias, dos negros também. E nos Estados Unidos, o único feriado que é dedicado a uma pessoa é ao pastor Luther King. Os outros feriados, nenhum mais é dedicado a uma pessoa. Só existe um, que é ao nosso irmão Luther King. E ele deu uma resposta, amados. A igreja, a sociedade e a Deus, a respeito da conjuntura, como a gente leu aqui, que ele vivia nos Estados Unidos na época. E ele foi assassinado no dia 4 de abril de 68. No dia 3 à noite, ele pregou o último sermão dele. Eu quero ler um pedaço do sermão. E ele diz aqui: eu não sei o que acontecerá agora. Temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não tem importância para mim. Porque eu estive no topo da montanha e eu não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa, mas eu não estou preocupado com isso agora. Tudo o que eu quero é fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei ao redor e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Eu estou feliz essa noite. Eu não me preocupo com nada. Eu não temo nada. Eu não temo homem algum, porque os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Deus me levou ao alto da montanha e eu já avisto a terra prometida. Ele pregou no dia 3 de abril à noite esse sermão. No dia 4 ele foi assassinado na sacada do hotel onde ele estava. E é também dele uma frase onde ele diz o seguinte: quem não encontrou um bom motivo para morrer, não encontrou um bom motivo para viver. O Fernando Pessoa, um escritor português, ele fala a respeito dos navegantes portugueses. Ele tem uma frase semelhante, diz o seguinte, que os navegantes, na época das conquistas portuguesas, século XV, século XVI especialmente, os navegantes diziam o seguinte: navegar é preciso, viver não. E alguém tentando explicar isso tudo, dizia o seguinte, que essa história de se alguém não encontrou um bom motivo para morrer, você não tem um bom motivo para viver. E alguém disse assim, mais ou menos, que a sociedade, ela diz o seguinte, essa sociedade, essa conjuntura que a gente vive, ela diz que a vida que deu certo é aquela vida que a pessoa tem um emprego, quem sabe teve a oportunidade, o privilégio, que ainda é privilégio no Brasil, fazer uma faculdade, de ter uma família, as coisas redondas. Isso é alguém, ou melhor, uma vida que deu certo, mas trajetória que deu certo é diferente de alguém que deu certo. Porque você vai encontrar gente com carreira profissional em dia, com família, mas o preço disso, como a gente tem visto na conjuntura desse país,
E aqui a gente já leu, havia um suborno ao próprio rei Assuero, como se ele precisasse de dinheiro. Mas quem ama o dinheiro, Provérbios 30, nunca vai se fartar dele. Ele foi subornado pelo primeiro-ministro, o tal do Amã, para que se aprovasse uma lei para exterminar os judeus. Tudo porque o Mordecai, tio de Esther, quando Amã passou, ele não fez a deferência ao primeiro-ministro. Já devia ter alguma coisa, né? Também lá entre os judeus e Amã, no coração de Amã. A sociedade diz isso, mas alguém dar certo, eu vou resumir uma coisa só. Alguém que dá certo na vida não é necessariamente e normalmente dizer que a vida toda está redondinha. Não, não é assim. A gente tem problema na família, tem problema dentro de casa, tem problema profissional. Mas alguém que dá certo, primeiro, não se mede, não vê o seu valor a partir dessas coisas. Alguém que dá certo descobre algo maior do que isso. E por causa daquilo que descobriu, está disposto a abrir mão desse conforto, dessas benesses, por aquilo que ele encontrou, que ela encontrou de maior na sua vida. Você lembra de Paulo, Atos 20, 24, onde, Atos 20, 24, ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, senão, com alegria, eu cumpra o ministério, o chamado do Senhor na minha vida. Quem trabalha com eletricidade aqui, com elétrica, em qualquer sentido, mexe com elétrica, tem alguém? Essa é a tua profissão. O que você faz com isso é a tua vocação. Quem é pai e mãe aqui? Isso é vocação de Deus, isso não tem preço. Isso não tem salário, não tem horário. Essas coisas são coisas maiores. Quando você está nelas, você está dando certo. Você não está dando certo se você está empregado, a tua vida está redonda. Você dá certo, por exemplo, quando você como pessoa, como homem, mulher de Deus, como um rapaz, uma garota, você não se avalia a partir disso. Eu tenho emprego, eu tenho valor. Está tudo bem na vida afetiva, eu tenho valor. Não! É quando a gente descobre algo maior do que tudo isso. Essas coisas são necessárias, mas são coadjuvantes de algo maior na nossa vida. E por que a gente está aqui hoje? Esse prédio aqui, como os prédios das igrejas, não tem receita do governo, não tem ajuda de ninguém. É o povo de Deus que se levanta e doa tempo, doa dinheiro. Há um chamado a algo maior. Tem emprego, tem família, tem preocupação para cá e para lá, mas há algo maior que nos move. Nós descobrimos isso um dia em Jesus Cristo, como nós cantamos, o centro de tudo. Quem já descobriu Jesus aí, dá uma glória a Deus. Muda a vida, né? Muda. Muda o final de semana. Muda um domingo. Muda um sábado, um feriado. É bom passear. Esses dias fomos lá com o pessoal de Bertioga, lá no Campos do Jordão. Meu Deus, um encontro de casais lá, só misericórdia, que benção. Mas o dia de descanso, querido, não é o dia de descanso, irmã, que vai definir a tua vida. O que define a vida de uma pessoa é outra coisa. É por isso que a gente paga ônibus, paga prédio, vai para cá e para lá, põe dinheiro de gasolina, vai e volta. Domingo estamos lá, amanhã tem culto também lá em Carvalho, tem culto no Carrão, tem culto aí nas igrejas, culto à noite. Semana passada fizemos batismo lá também, pela misericórdia do Senhor, vidas foram apresentadas. Tem uma pessoa, quem foi batizado aqui de Carvalho? Ó, tem um povo aí, aleluia. Teve batismo hoje aqui. E amados,
Estava lá Esther, e eu quero, Deus me ajude aqui. Estava lá Esther, como rainha, como parte de um harém, e ela havia esquecido do algo maior que deveria mover a vida dela. E eu quero falar sobre isso. Eu estava vendo um vídeo. Os muçulmanos, eles treinam seus filhos para morrer pelo Islã. Nós estamos treinando os nossos filhos para quê? Para torcer pelo mesmo time que o nosso? Nós estamos treinando os nossos filhos apenas para a faculdade. Estamos treinando e dando graças a Deus se o filho for mais ou menos bem, não se envolver com bagunça. Para que estamos treinando? E Esther é interessante, é surpreendente. Esther, ela não sabia o que estava acontecendo. Parece políticos que nós conhecemos nesse país, nunca sabe de nada. Ela na corte, o tio dela lá, um cidadão comum, já tinha o decreto na mão. Os judeus no império todo já lamentando e jejuando e chorando. E ela não sabia de nada. Falou: por que, tio, o senhor está aí de roupa de pano de saco? Troca de roupa. Ele falou: não. E ela manda lá um eunuco, um serviçal, verso 5, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Não sabia. E se sabia, ignorava completamente. Eu não sei o que é pior. Sabia que Sodoma e Gomorra, ou melhor, Sodoma, Ezequiel 16:49 diz: Sodoma não foi destruída só pelos pecados, que já seria suficiente, toda a perversão que Deus viu naquela cidade. Mas diz Ezequiel 16:49 que Sodoma era rica e fechou os ouvidos para o pobre. Deus havia dado algo para aquela cidade não foi fiel. Você vai ver em Provérbios isso também. Quem fecha o ouvido para o necessitado, também a sua voz não será ouvida. E você vai entendendo, eu vou chegar a falar de duas coisas aqui. Primeiro, aliás, antes da primeira, eu quero ler uma frase de C.S. Lewis. Eu ando lendo alguma coisa do autor lá das Crônicas de Nárnia. Ele diz assim: se você enxergar por trás de todas as coisas, me ouça, se você enxergar por trás de tudo, sem exceção, então tudo se torna transparente para você. Mas um mundo completamente transparente é um mundo completamente invisível. Em resumo, ver através de tudo é o mesmo que não ver. Primeira coisa que acontecia com Esther é que as coisas estavam diante dela, a necessidade estava diante dela e ela não enxergava. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos num lugar de corpo presente. Talvez hoje você esteja aqui assim. Você está na casa de Deus. Nós estamos em um dia histórico especial, mas eu não enxergo assim. O meu olhar não está aqui. A minha mente e o meu coração não estão aqui. Como um dia um rapaz que perdeu a família, o casamento, confessou que vinha para o culto lá no Carrão, anos atrás, e ficava pensando no jogo do time dele, naquele horário da tarde. As pessoas em nossa volta ficam invisíveis, porque eu estou pensando em outra coisa. Eu não enxergo a necessidade, eu não vejo gente na minha frente. Tudo se torna invisível, porque simplesmente eu não consigo olhar para o que acontece debaixo do meu nariz. Eu me lembro de José na prisão, e é por isso também que não é o diabo, muitas vezes, nem é Deus, mas é você que fecha a porta da tua vida. Porque as coisas diante de você são invisíveis, você não vê. Pessoas são invisíveis. E José na prisão. E se você está numa prisão hoje,
E se você tem orado a Deus, espere. Porque esse Deus não é homem para mentir. Não é filho de homem para se arrepender da palavra que Ele lhe deu. Gênesis 39, José vê o copeiro triste. Ele podia dizer, o padeiro junto, ele fala: os egípcios, eu quero que morra. Estou aqui por causa de um egípcio. Eu quero que se dane. Gênesis 39 diz que José olhou e viu o semblante triste e disse: por que você está triste assim hoje? José podia ser um cidadão que não estava só de corpo presente naquela prisão, só pensando no porvir, só pensando naquilo que não tinha, só pensando em outras coisas, porque ali ele não via valor. Eu quero lhe dizer uma coisa, outra coisa que fecha a porta na vida, uma é filha da outra. É você que dá valor para as coisas, querido. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode ser ensinado, ensinada, e espero que seja ensinado em casa, porque a lição da vida é mais dura e mais difícil, de ouvir o teu pai e a tua mãe. Mas é você que atribui valor às coisas que estão diante de você. De gente ter valor, do lugar ser difícil, o emprego, já falei, vou falar de novo. O momento, a conjuntura não é boa, e eu esculacho no meu emprego, dou um péssimo testemunho, faço mal feito porque estou desmotivado, desmotivada. E eu quero lhe dizer uma verdade, um princípio. Se há um lugar que talvez você esteja hoje, não é lugar da tua colheita, e se nem sempre será assim, o lugar onde você está de colheita, sempre e sempre será um lugar de semeadura na tua vida. José viu o egípcio triste, lhe perguntou, a gente conhece a história, teve um sonho, José dá a interpretação, acontece da maneira que José disse, o padeiro enforcado, o copeiro volta para a corte. Quem foi que introduziu José na corte depois? O copeiro. Davi, 1 Samuel 16, 18, o rei Saul endemoniado, e alguém dizendo, precisa trazer um músico para tocar para esse homem. E alguém anônimo diz assim, conheço um filho de Jessé, que sabe tocar. Homem valente, varão de guerra. Era varão de guerra sem ter ido, que tivesse ido para guerra nenhuma. Gente guerreira. E gente guerreira com 3, 4 ovelhas, mas é gente guerreira. Dá valor para aquilo que tem. Vê valor na sua casa, vê valor na saúde que Deus lhe deu. Vê valor no momento. Eu sempre lembro de uma história de uma mulher que ela via tudo com o lado positivo. Tudo ela via alguma coisa boa. Estava atravessando a rua, tinha a carcaça de um cachorro. Aí todo mundo assim, que horrível. A mulher passou, olhou, mas os dentes são bonitos. Felicidade, vou falar de novo. Felicidade, essa árvore frondosa, existe sim. Sabe quem falou isso? Vicente de Carvalho, viu? Cadê o povo de Vicente de Carvalho aqui? É o Vicente de Carvalho que falou isso. Felicidade, essa árvore frondosa, existe sim. E existe no lugar onde nós a plantamos. O problema é que quase nunca nós a plantamos no lugar onde estamos. Davi já era conhecido como homem de guerra, sisudo em palavras. O que falava, cumpria. De gentil presença, até porque ele era ruivo também. E finalmente, o Senhor era com ele. 1 Samuel 16, 18. Sabe quem introduziu Davi na corte? O próprio Davi.
guardando meia dúzia, sei lá, de ovelha, sendo obediente ao pai dele. Não era um bambambam, a gente estudou esses dias, dos irmãos, mas era gente guerreira. No pouquinho, num cantinho do deserto, ninguém estava vendo ele, não, tinha gente. Aliás, sempre vai ter alguém olhando para você. Sabe o que aconteceu com Esther? Esther, as pessoas, o povo dela, a necessidade, o que estava acontecendo, era invisível para ela. E sabe a segunda consequência? Não só as coisas ficam invisíveis, você se torna invisível. Ninguém vê. Diga assim comigo: não só as coisas se tornam invisíveis, eu me torno invisível. E se torna invisível também, Esther, quando você lê o livro, estude. Todo mundo ali tinha o que alguém chamou de missão oculta. O Assuero era o rei, 120 províncias, o Império Persa. Ficou 20 anos no poder. Aliás, foi ele que atacou a Grécia. A famosa batalha da planície de Maratona. A Grécia vence. O Feidípede, só que não é bonito aí, teu filho. O Feidípede sai correndo 42 quilômetros, 195 metros. Para dar notícia em Atenas, ele fala: vencemos, ele caiu morto. O Assuero tinha uma missão oculta, era se gabar. A soberba tomava conta daquele homem. Amã, primeiro-ministro, tinha uma missão oculta: matar judeu. E toda vez que há uma missão oculta, eu quero dizer, você tem uma missão oculta, que está tentando tirar você da tua verdadeira missão. Sabe o que vai acontecer? Sempre vai ter gente reforçando. Satanás, ele vai se encarregar também de colocar gente perto de você, que vai reforçar essa missão oculta na tua vida. O Amã, primeiro-ministro, que queria lá, subornou para matar judeu. A mulher dele, Leia, falou: não, faz uma forca bem grande para o Mordecai, para todo mundo ver. Gente reforçando missão demoníaca. O namorado vai reforçar uma péssima missão, talvez. A namorada. Estava todo mundo com missão oculta. Os ministros de Assuero reforçando, quando a Vasti, a rainha principal, não quis ir para o baile, e a lei persa não permitia que mulheres participassem dessa festa. E o rei querendo mostrar a beleza dela, ela não foi. E os ministros, não, tem que substituir mesmo. Sempre vai ter alguém querendo reforçar isso em você. E Esther entrou nisso também. A gente leu. O tio chega lá, manda o recado para ela: você tem que falar com o rei. E o incrível, não sabia, ou se sabia, indiferente completamente. O que aconteceu? Ela dá uma desculpa. Queridos, sempre vai ter uma desculpa pronta para você, pode ter certeza. Sempre vai ter uma boa desculpa para você dar. Sempre. E qual foi a boa desculpa dela? Olha como ela fala. Todo mundo, verso 11, todo mundo sabe que não se pode entrar na presença do rei sem ser anunciado ou estar marcado na agenda dele. É pena de morte. Que morra os judeus, mas eu não morra. Que morra o meu povo, mas eu não quero morrer. Faz 30 dias que eu não vou lá me deitar com o rei. Faz 30 dias que ele não me chama. Ela coloca a dificuldade lá. E aí você vê uma pessoa invisível, que não se envolve. Mateus 24, 46. Bem-aventurado é aquele servo. É o pequeno Apocalipse de Mateus, como é chamado esse capítulo 24, 25 em diante. O pequeno Apocalipse. Diz o Senhor: bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, for achado servindo. Apocalipse 22, 12. Eis que venho, e comigo trarei o meu galardão,
para dar a cada um segundo as suas obras. Hoje é lua de sangue, né? É a superlua das 11 em diante, aí vai estar vermelha entre 11 e meia-noite, o Brasil inteiro. Se não tiver nublado vai dar para ver. Há quem interprete como um sinal. Tem muita coisa sendo dita já faz tempo sobre os sinais, e um deles a lua, e vai ser hoje, daqui a pouco. Eu estava lendo minha esposa estava contando que botaram lá na internet. Só rico se preocupa com o fim do mundo, porque pobre se preocupa com o fim do mês. É verdade, né? Jesus Cristo. E aí o Mordecai falou para ela: não pense, você se omitindo, você vai escapar das consequências da sua omissão. Deus leva a sério essas coisas, querido. A tua casa vai perecer. Deus vai mandar livramento através de outro. Eu quero encerrar, não dá tempo. Eu só vou falar o seguinte: que nesse jogo de tudo é invisível, e por causa disso eu me torno invisível também. Eu não apareço para bater o ponto lá. Esther teve Mordecai para chacoalhá-la naquele dia. E quem sabe, nem eu, a palavra de Deus hoje seja esse Mordecai na sua vida. Esther aceita aquilo. E ela descobre um motivo para morrer. Descobre um bom motivo para viver também. E ela aceita, pede para entrar em jejum. E ela diz: se eu morrer, eu morrerei. E aqui, para terminar, amados, nós não temos ideia do poder, da autoridade, do que está em nossas mãos, do que nos cobre, nos reveste, nós que fomos chamados pelo Senhor. Mordecai diz para ela: quem sabe esse lugar que você está aí, você não está justamente por causa desse momento. Esse teu emprego aí, essa tua família aí, esse momento, saiba, faz parte de algo maior. Você faz parte de um plano maior. Fala para quem está do teu lado aí: você faz parte de um plano maior. Faz parte. Nós não temos ideia. Eu quero deixar uma palavra para você, para a gente orar. A gente não faz ideia do poder de Deus que se manifesta na vida de quem crê. De quem para de se intimidar como Luther King. Eu não tenho medo de homem nenhum. Eu não temo coisa nenhuma, porque os meus olhos já viram a glória do Senhor. Eu temerei, como Neemias disse. Acaso sou homem que foge diante da intimidação? A igreja precisa de gente assim. Como uma irmã chamada Martha Berry, comecinho do século 20, lá na Geórgia, sul dos Estados Unidos, queria fazer uma escola para as crianças, muitas analfabetas, e o sistema escolar no sul, uma tragédia. E ela foi atrás de muita gente para ajudá-la a construir. Ela decidiu não casar, descobriu algo maior. Você tem que descobrir o seu aí. Você ter essa experiência. E ela foi no Henry Ford, fundador da Ford. E chegou lá e contou a história: eu preciso construir um prédio, é assim, assado, ala feminina, ala masculina. O Ford ouviu, multimilionário, deu dinheiro para ela, deu 10 centavos para ela. Isso foi verdade. Entra lá, Martha Berry. E aí ela falou: tá bom. Encarou. Comprou semente, queridos. Quem já ouviu essa história? Lá em Carvalho eu contei essa história. Comprou semente e semeou a primeira colheita, colheu.
Com a primeira colheita, segunda colheita, terceira colheita, na quarta colheita, ela construiu um pedaço do prédio. Foi lá no Ford, falou: seu Ford, aqueles 10 centavos de dólar, está aqui, ó, o prédio. Aquele homem ficou então impressionado, deu $1 milhão para ela. Construiu tudo o que precisava. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro da história lá do mecânico, o pastor Jeremias contou, né? O mecânico falou: de domingo, ficar vendo televisão. Eu sou de Jesus, não dá para ficar aqui plantado na frente da TV. Vou fazer visita em um hospital. Diz que levou o violão, né? Foi tocar lá, entrou na ala infantil, um menino doente, não comia, tal. Orou pela criança. Diz que pegou, foi guspe, né? Foi saliva. Não tem óleo, vai saliva mesmo. Botou saliva no menino, orou. Na segunda-feira ligaram para ele e falou: é você que estava aqui, o diretor do hospital, estava aqui fazendo visita ontem. Falou: sou eu, fui eu. O menino levantou da cama, pediu para comer, está sarado, as mães estão pedindo para você voltar aqui. Foi pastor, foi bispo, foi apóstolo, foi diácono, não. Foi alguém que não mais as coisas eram invisíveis diante dele. E ele decidiu não ficar mais invisível também. E Deus usou e Deus honrou a vida daquele homem. Tá vindo para cá. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Tá vindo para cá, vou terminar. Eu ia falar, deixa para lá. Não. Deixa eu falar então onde eu parei. Estava vindo para cá, minha mãe relembrando uma história. Meu pai entrou em sociedade uns bons anos atrás com um cidadão. O cidadão era estelionatário, e até descobri, né? Estelionatário engana muito bem. Ninguém percebia. E ia tirar foto numa festinha, ele cobriu o rosto. Falou: tá tímido. Foram descobrir depois que ele pedia para não falar o nome dele na escola. Os filhos iam para a escola, não fala o nome do pai na escola. Quando ele deu o golpe, meu pai pegou dinheiro, empréstimo consignado, aposentado, essas coisas. Ganhava 1.200, contava 1.100 para ajudar lá na empresa. Ele chegou um dia lá numa cidade próxima de Ribeirão, tudo fechado. Bateu o desespero, foi atrás do sogro dele. O sogro dele, um senhorzinho já, não sei quantos, 80 anos, andando com dificuldade. Ele deu um golpe no sogro, pegou o dinheiro do sogro e desapareceu. O que vai acontecer agora? Como é que faz? 100 conto por mês, não dá para viver. Aí minha mãe: nós vamos fazer bolo para vender. Bolo e salgado. Aí um filho bota lá, meu irmão, lá na repartição pública, lá salgado, doce, bolo, encomenda. Foram fazer bolo, eu vi isso. Pagaram todo o empréstimo. Sobrou dinheiro. E eu quero te dizer hoje, você não faz ideia do que Deus quer fazer através da sua vida, na tua vida também. Pare de se impressionar com o que as pessoas dizem. Pare de se impressionar com a circunstância. Não se impressione com o diabo desse jeito, não. Guarde essa impressão para a palavra de Deus na tua vida. Guarde essa impressão, essa atitude, essa reação, aquilo que Deus prometeu para você. Deus é com você, querido. O Senhor é com você. Deixa de ser invisível. Para com essa história. Parece que tudo é invisível, não enxerga nada, não vê as coisas diante de si. Se levante hoje. Você pode olhar para a sua vida e dizer: não tenho dinheiro, me roubaram, estelionatário, isso, o problema, tem um problema na família. Se eu comparecer, eu posso morrer. Olha, eu quero te dizer, não vale a pena viver desse jeito. Não vale a pena viver como um homem ou uma mulher invisível. Como diz a Escritura, Daniel 12, os sábios resplandecerão.
Romanos 8,19. A criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, eu quero orar. Eu ia falar 2 Pedro capítulo 3, verso 12, que a igreja pode apressar a vinda do Senhor. Mateus 24, 17. É necessário que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. A palavra lá no grego é uma necessidade completa, é de extrema, total. Pregado o evangelho, Jesus vem. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, é desse jeito que eu virei. E nos dias de Noé, sabe como é que foi? Uma das coisas, o dilúvio só veio quando a arca foi terminada. Deus estabeleceu uma data para o dilúvio. Sabe qual foi a data do dilúvio? Quando Noé terminou o serviço. E entrou Noé na arca. Depois de alguns dias, a chuva e as fontes da terra se romperam. A igreja tem um poder na mão que nós não fazemos ideia, de apressar a volta do Senhor. Mas deixa isso para outro dia. Eu quero orar, que a fé no teu coração seja renovada hoje. Que você creia no poder de Deus. Não tenha medo, não se intimide. Descubra isso na sua vida. Um bom motivo para morrer. É disso que você precisa. É isso que vai fazer da sua vida um bom motivo para viver. Vamos ficar em pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Eu quero orar aqui. Eu queria chamar os jovens. E sem ninguém, sem um homem e mulher de incrível fé achar que é jovem assim, né? Os jovens, né? Os adolescentes, os jovens, venha para cá. O tio era o tio mesmo, né? O tiozão lá, o Mordecai, dizendo para sua sobrinha: é com você, é você, e você não vai ter medo, e você não vai mais ser invisível, e você vai parar com esse negócio de não enxergar as coisas. Vai parar essa missão oculta na sua vida. Em nome de Jesus. Quem tem reforçado essa missão oculta e roubado a verdadeira missão da tua vida? Aleluia. Nós estamos no aniversário falando de futuro, subindo a montanha. Nós estamos subindo a montanha aqui e vendo aqui anos pela frente. Que se levantem profetas aqui nesse meio. Pastores, missionários, guerreiros de Deus. Que você não se renda. Não se renda à timidez, à covardia. Que você não se renda ao Fausto da corte, aos manjares do rei. Oh meu Deus, que você não tema homem, não tema coisa nenhuma. Que você não se preocupe com coisa alguma, senão o chamado, o propósito de Deus na tua vida. Eu queria pedir para os pastores que estiveram aqui, o presbitério todo que estiver das igrejas, vamos passear no meio dos jovens e impor as mãos. E a igreja se sinta orada. E você vai crer. As tuas finanças, o teu sustento, os teus assuntos já estão nas mãos do Senhor. Se levante em ousadia hoje. Deus vai honrar isso. Vamos orar. Teu Espírito me guia sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus.
presença do meu Jesus. Teu Espírito me guia sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Teu Espírito me guia sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Meu Espírito me guia sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. Teu Espírito me guia sem fronteiras, faz-me andar pelas barreiras, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada na presença do meu Jesus. E forte permanecerei, se o máximo dos braços teus descansa. Somana precuma sopecanta rabató. Simpla sua manta camanata que bató.